vocês estejam bem. Tiago mais uma vez por aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, dando sequência à nossa série aí que tem falado sobre você está em guerra. E aí você pode dizer, como que eu estou em guerra se eu estou vivendo os melhores dias da minha vida? Mas na verdade é que existe uma batalha espiritual que todos nós precisamos aprender como lidar, como vencer, né? Como sairmos dessas batalhas vitoriosos. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, né, em Cristo Jesus. Mas para isso, nós precisamos assumir uma posição e também fazer uso de ferramentas que vão nos dar condição de batalhar as nossas batalhas e vencer, né? Vencer cada uma delas. Então, eu queria encorajar você, se você não assistiu ainda as 3 últimas lições da nossa série, queria encorajar você a voltar lá e ver sobre como que nós podemos identificar o nosso inimigo, se esse inimigo existe, e nós cremos que existe, não são as pessoas. Existe também um lugar para essas batalhas, e a gente entende que é no mundo espiritual, né? Nós vimos isso. E existem os agentes nessa batalha, os personagens dessa batalha, principalmente os seres que são essencialmente espirituais, os anjos e os demônios. Nós vimos isso na última lição. Eu quero encorajar você, volta lá no nosso canal e assiste e aprenda, compartilhe um pouco mais e veja mais conteúdo também a respeito desse tema, que eu sei que vai encorajar você e vai fazer você um vitorioso, uma vitoriosa, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre como nós vencemos então nessas batalhas. Nós precisamos usar armas, né? Ninguém vai para uma guerra de peito aberto. Você precisa usar armas para que você possa abater o seu inimigo. E de fato, o nosso inimigo nós não precisamos amá-lo. Nosso inimigo é o diabo e os seus anjos. Nós podemos não ter por ele apreço, né? Outro dia eu falei com alguém, não, você pode odiar o diabo. Ela, não, mas eu sou cristão. Não, você pode. Ele é o nosso inimigo, inimigo da nossa alma. Ele quer nos condenar, mas a palavra de Deus diz que ele já é vencido. Por isso nós podemos também lançar mão dessa certeza. E eu queria começar aqui lembrando para os irmãos, se Satanás não somente sabe onde nos atingir, ele também sabe como fazê-lo. Ele sabe como fazê-lo. Ao longo de muito tempo ele vem estudando a nossa vida, ele sabe quem nós somos, onde a gente vai, a família que pertencemos, quais são os pontos fracos da nossa família, ele sabe o nosso histórico. Por isso, ele vai sempre insistir nesses pecados que talvez a sua família ou alguém venha acumulando ao longo dos anos. E muitas vezes, como nós entendemos nas lições passadas, ele não é criativo, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso ele não tem o poder de criação, ele repete os seus ataques. Às vezes só vem diferente, talvez com uma roupa diferente, mas o ataque é o mesmo, a mesma essência. Então eu queria encorajar você a lançar mão das armas que Paulo diz que a gente tem. Por isso convido a abrir a palavra de Deus junto comigo aí e acessar talvez no seu celular, 2 Coríntios capítulo 10, os versículos são 3 ao 5. E o texto lá diz assim, é claro que somos humanos, mas a gente não luta por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta, elas não são desse mundo. São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Percebe aqui quais são essas lutas e como que a gente domina essas lutas? Paulo vai dizer aqui pra gente, ele está falando pra gente que o motivo pelo qual tantos cristãos perdem nessas batalhas é de não saberem que armas são essas. Muitas vezes a gente se levanta contra outra pessoa achando que o nosso problema é com ela, quando na verdade o que a gente precisa fazer é assumir posições e tomar também atitudes através de ferramentas que o próprio Deus nos dá, né? Muitas vezes as pessoas estão procurando no mundo as respostas para essas batalhas. Mas se ela é essencialmente espiritual, a gente precisa entender também que essas armas têm que ter poder espiritual, ok? Então vamos lá, eu queria encorajar você a pensar no primeiro ponto nosso aí. O primeiro ponto é como nós vencemos as especulações. Paulo diz que uma das armadilhas de Satanás são as especulações. Como que nós podemos vencer as especulações, né? Por que ele está dizendo isso? Porque normalmente, de onde que vêm as especulações? Elas vêm
da mente. Onde o conhecimento é armazenado? Na nossa mente também. De onde que vem os nossos pensamentos? Da mente. Então tudo está na mente. E se tudo está na mente, portanto, os cristãos que querem vencer as suas batalhas, que querem ter sucesso no mundo espiritual, se assim a gente pode dizer, esses irmãos precisam entender que não podem assumir outra postura, senão uma postura que valide e que valorize de verdade essa questão espiritual. Por isso Paulo diz lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, olha, irmãos, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Então, toda transformação, essencialmente, começa aqui, né? Outro dia eu estava lendo um artigo de um pastor dizendo que hoje o maior campo missionário do mundo é na mente, a batalha da mente. Num mundo de tantas ideologias, de tantas questões que muitas vezes querem até sobrepor o evangelho, nós precisamos entender que aquilo que nós pensamos, como pensamos, o que domina a nossa mente, determina a nossa vida, o nosso estilo de vida e também tudo que está à nossa volta. Então eu queria que a gente pensasse nisso. Nós precisamos entender que para vencer as especulações, nós precisamos ter a mente renovada. Como eu disse aqui, num mundo de tantas informações, tantas coisas que muitas vezes são contra a palavra de Deus, tantos conceitos, né? Hoje se diz muito que Deus é amor, muito se fala sobre isso. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas muitas vezes a gente esquece de pensar também que Deus também é justo. C.S. Lewis diz, Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é Deus. Por quê? Porque Deus também tem a sua característica de justiça. Ele nos ama, mas se nós também não tomarmos a atitude de responder a esse amor, é claro que o nosso fim não vai ser o fim que Deus deseja. Não vai ser o fim que Deus espera. Então, por isso que nós precisamos entender, a guerra está e começa aqui na nossa mente. Preciso que você se lembre disso. Segundo ponto é que nós precisamos entender que devemos vencer fortalezas. E o que é isso, fortaleza? Fortaleza a gente pode pensar no seguinte, o diabo sempre vai querer construir na nossa mente um lugar de onde ele possa operar. Como nas primeiras lições dessa série a gente viu, quando o exército vai avançando contra o outro, ele assume no seu avanço posições privilegiadas e muitas vezes dentro até do território inimigo, para que dali ele possa conseguir fazer ataques que de fato vão enfraquecer o seu oponente. Isso acontece. Muitas vezes as batalhas são vencidas porque o inimigo consegue avançar e assumir posições dentro do ambiente, dentro do espaço daquele que é o seu oponente. E o diabo também quer fazer isso na nossa vida. O plano do diabo é conseguir nos vencer aqui na nossa mente. É conseguir colocar questões dentro da nossa mente que nós não conseguimos lidar, que nós não conseguimos resolver. E por isso que nós precisamos entender que precisamos ter uma postura para vencer essas fortalezas. E a gente pode dar o exemplo de um tipo de fortaleza, ou vários tipos, né? Por exemplo, quando a gente pensa sobre um casamento que está a ponto de terminar, e o marido olha para a esposa olha para o marido e diz, não tem jeito, não dá para salvar esse casamento, nós não conseguimos mais, quando na verdade eles não percebem que isso é uma fortaleza que o diabo já colocou na mente deles. É dali que o diabo está operando, que Satanás está operando para tentar acabar com aquele casamento. Porque ele tem em sua essência a atitude de roubar, matar e destruir. E nós precisamos compreender que isso pode ser uma fortaleza dele. Por exemplo, as pessoas muitas vezes até dentro de igreja hoje, né, com os conflitos, cada vez mais, os conflitos interpessoais, muitas vezes as pessoas saem da igreja, vão para outro lugar, querem se distanciar, por quê? Elas não conseguem perceber que existem potestades, existem principados, existem fortalezas sendo feitas ao longo de anos, até mesmo dentro de uma igreja, e não conseguem romper com aquilo. Qual é a atitude que elas tomam? Muitas vezes é de se esquivar, é de ir para outro lugar, é de se reunir em outro lugar,
ela nega o problema, ela não quer vencer aquela fortaleza. Isso dá trabalho. A gente precisa assumir uma posição para que isso aconteça. Para a gente fazer diferença no mundo, nós precisamos desfazer principados e potestades. Por exemplo, nós temos o instituto da nossa igreja aqui, o Herdá. É um instituto que abrange principalmente a área social. E quando a gente pensa em área social, a gente pensa na responsabilidade do governo. Mas a igreja precisa também entender que existem principados que trabalham nas regiões, nos locais, como nós vimos nas outras lições. A gente sabe, se a gente olhar aqui na nossa região, quais são os tipos de trabalhos que os principados e potestades desenvolvem. Por exemplo, separação de famílias, crianças sendo tolhidas em seus direitos. E o que o Herdá faz? O Herdá trabalha principalmente com fortalecimento de vínculos. Isso é uma atitude para quebrar fortalezas. E pode parecer assim tão simples e tão explicável racionalmente, mas isso é uma atitude essencialmente espiritual. Quando nós fazemos aquilo que é justo, quando nós entendemos que o que precisa ser feito precisa ser uma atitude essencialmente espiritual, mas que vai atingir, aquilo que nós vivemos aqui, o nosso social também. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia e ninguém podia resolver o problema dela. A Bíblia diz que ela já havia gastado com muitos médicos. E talvez ela já era até um motivo de ganha-pão, de um médico, por exemplo. O médico sabia que ia ter que voltar lá, receitar um remédio, e talvez ele sabia que aquele remédio nem ia dar resultado. Parece, talvez, com alguma realidade que você viu hoje, Hoje isso é real. A indústria hoje farmacêutica gera milhões e milhões no nosso país. A gente está no meio de uma pandemia, a gente percebe o quanto que isso é real. E naquela época, aquela fortaleza de que ela não podia ser curada, talvez estava trabalhando na sua mente. Essa mulher não pode ser curada. Ela já sofre há 12 anos, ninguém pode curá-la. Mas o texto diz que ela quebra esse pensamento. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 28, 29, o texto diz: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Percebe? A mulher não ficou presa, dominada por uma fortaleza aqui na sua mente. Ela rompeu com isso. E por isso ela foi curada. E Jesus disse: vá, tua fé te salvou. A fé daquela mulher quebrou uma fortaleza espiritual na sua mente, que a colocava e a subjugava sobre a condição de nunca ser curada, de sempre padecer daquele mal. E é isso que Deus quer fazer com a gente, nos livrar dessas fortalezas. E a gente precisa assumir, então, essas armas que são poderosas em Deus. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um estado mental que aprisiona a pessoa. A pessoa fica presa ali por muito tempo. Talvez algumas pessoas hoje têm alguns problemas porque elas ficaram presas em situações na sua infância. Foi abusada por alguém, não teve a presença do pai, muitos problemas dentro de casa. Isso vem gerando na pessoa situações que determinam o seu comportamento, que determinam como ela lida com a vida. E, querendo ou não, isso também é uma realidade espiritual. As pessoas são presas por essas fortalezas. E como que a gente pode sair disso? Como que a gente pode vencer isso? É dizendo que a gente pode romper. Não é dizendo, não, eu não consigo, eu vou ficar sempre preso aqui, é assim mesmo, minha família foi assim, os meus pais foram assim. Não, rompa com isso. Rompa com essa fortaleza. Entenda que Deus tem um futuro poderoso para você, extraordinário para você. Como aquela mulher, depois daquele dia, ela foi curada. E ela foi para sua casa curada. E você também pode ser liberto, pode ser curado, porque é isso que Deus quer fazer com você. E aí a gente pode perguntar, mas quais armas são essas? Como que a gente pode fazer menção delas? É bem simples. Talvez você, vendo o título desse vídeo, você pode dizer, não, vai ter um segredo que eu nunca ouvi falar. Mas, na verdade, a Bíblia mesmo nos dá a orientação do que funciona. Primeira coisa
que está lá em Efésios, no capítulo 6, dos versos 13 ao 18. Paulo vai falar da armadura de Deus. Não é a armadura de um soldado, mas a armadura de Deus, né? E o texto diz que a gente precisa tomar mesmo a verdade, a justiça, né? Então, vestir-se de justiça, ou seja, viver como um crente. É isso que nos dá força para vencer no mundo espiritual. É carregar realmente o evangelho da paz, que nos coloca em paz com Deus e com as pessoas. E nisso a gente vai vencendo os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos pontos de dificuldade em relacionamento. E a gente consegue vencer quando a gente tem o evangelho da paz. O escudo da fé, sem ele não existe salvação, sem ele não há possibilidade de servir a Deus. E nós precisamos estar com o escudo da fé, pois quando o diabo vier com seus dardos inflamados, né, como a palavra de Deus também diz, seta que voa de dia e de noite, você vai estar com o escudo da fé, pronto para se defender, pronto para lembrar daquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Capacete da salvação, o que é a essência da vida de Cristo e a nossa promessa para o futuro. Perceba, capacete da salvação. Quando o diabo vier com críticas, com ofensas, com condenações, a sua mente está coberta com o capacete da salvação. Você não vai ouvi-lo e aquilo vai bater e você vai voltar, porque você sabe quem você é, a sua identidade em Cristo é forte. Também Paulo diz a espada do Espírito, ou a palavra de Deus, que se trata não somente da Bíblia aberta na sua casa, mas se trata da Bíblia lida e bem interpretada. Porque a Bíblia bem interpretada é a voz de Deus. Porque a Bíblia pode ser mal interpretada também. Então não adianta você ter a sua Bíblia aberta em casa e não lê-la. Você precisa ler e você precisa interpretá-la. E por último aqui eu queria lembrar de a oração. Paulo diz, ore, vocês precisam orar. E orar com vigilância, né? A oração para nós é de suma importância, mas não adianta orar sem vigiar. Às vezes nós oramos, Deus fala com a gente e a gente está tão desapercebido, né? Porque vigiar não é só vigiar para não pecar, é vigiar para ver o que está em volta, para ter discernimento, para desenvolver, como nós chamamos nas lições passadas, aquilo que pode ser o sexto sentido, né? O discernimento, quando o Senhor nos dá graça para que a gente discirna a vida, aquilo que está à nossa volta, né? É como o próprio Tim Keller diz, ele falando sobre discernimento, ele diz como se aqui tivesse uma bolinha preta e aqui a branca. E ele diz que discernimento é quando eu consigo perceber o cinza aqui, aquilo que está entre os dois extremos. Isso é discernimento, e a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Eu queria te fazer uma pergunta. Você pensou que seria algo diferente? Uma arma assim, tipo, né, talvez o martelo do Thor, né? Para quem sabe, conhece. Não é nada disso. Coisas que a Bíblia diz pra gente, coisas tão acessíveis, que a gente pode entrar no nosso quarto, no esconderijo e fazer uso dessas coisas. Tá lá disponível pra gente. É só você assumir a sua posição de filho e fazer uso dela. E as fortalezas, elas precisam ser destruídas. Essas armas que o diabo tenta operar na nossa vida precisam ser destruídas. Destruídas. Você precisa vencer isso, tá certo? Terceiro ponto, divisões mentais, que também inclui as especulações, mas muitas vezes a gente pensa assim, olha, às vezes o pensamento vem na minha mente, e é normal o pensamento vir, mas o que você faz com esse pensamento? Você talvez não seja responsável por aquilo que é lançado sobre você, o que te faz pensar, mas você pode dominar o seu pensamento. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 5, que a gente precisa levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E isso é uma linguagem de guerra. Quando você pega um pensamento e você não é atingido por ele, você pega, o domina e o leva cativo a Cristo. Por exemplo, ontem mesmo eu recebi um pedido de oração de um missionário e um pedido que a gente não vê muito as pessoas pedirem, mas ele estava passando por uma situação que ele se viu assim bem tentado a fazer e ele pediu oração. Orem por mim.
porque nesse tempo todo que eu estou aqui, eu nunca senti isso, eu queria que vocês orassem. Ele falou de algo que ele estava vivendo, e ele conseguiu, através desse pedido, levar aqueles pensamentos, por mais que pudessem ser tentações da sua carne, mas também do próprio Satanás, ele levou aquilo cativo, através do compartilhar. E a gente precisa aprender a fazer isso, né? Podemos fazer isso dizendo a nós mesmos. Vocês lembram de quando o salmista ele conversa consigo mesmo? Ele diz assim: ó minha alma, por que está abatida? Por que está abatida? Está tão triste dentro de mim? Espere em Deus, pois Ele ainda se manifestará. Ele conseguiu pegar uma dor, inquietações, especulações, fortalezas que estavam tentando ser geradas na sua mente e levou-as cativas a Deus. Então a gente precisa aprender a fazer isso também, porque quando a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia após dia, a gente começa a ganhar as batalhas. Dia após dia a gente começa a avançar e começa a perceber que nós não estamos fazendo e vivendo de acordo com aquela fortaleza que foi gerada na nossa mente há um tempo atrás. Nós estamos avançando. Então nenhum exército que quer vencer, nenhuma pessoa, nenhum crente que quer vencer, pode se dar o luxo de ter tropas inimigas correndo atrás das suas linhas, causando estragos, sabotando o avanço no meio da batalha. Ele precisa entender, o exército, o crente precisa entender que ele precisa desfazer aquilo que Satanás tem tentado gerar. E aí você pode dizer: não, mas isso é fácil demais, isso é muito fácil, não pode ser assim não. É o que a palavra de Deus diz para nós. A gente precisa entender que existem problemas, e esses problemas podem ser vencidos se nós usarmos as armas corretas. E aí a gente pode perguntar, né? Qual que é a diferença de uma pessoa que Deus liberta em 24 horas e uma que leva 24 anos? Qual que é a diferença? Você pode pensar aí e responder? Qual que é a diferença de uma pessoa que é liberta em 24 horas e uma que demora 24 anos para ser liberta? O problema está aqui, ó, na mente. A mente. Apesar de nós nascermos de novo, Deus não tira a nossa mente. A mente de Cristo precisa ser forjada em nós dia após dia. Cada dia mais nós somos transformados e parecidos com Ele. Mas nós precisamos ter a nossa mente renovada, como Paulo diz lá em Romanos 12:2. Então você precisa entender que o processo de libertação ele pode ser rápido, como pode ser também demorado. Depende de quanto nós nos apropriamos das armas corretas, principalmente na nossa mente. E o último tópico nosso aqui falando sobre obediência. A obediência nos leva a vencer no campo de batalha, na batalha espiritual. Talvez você se lembre aí de Josué, quando Josué vai atacar as cidades ali, e aí Deus diz para ele: olha, você precisa fazer desse jeito, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas, vocês vão marchar em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Essa foi a estratégia de Deus. Imagine Josué dizendo: com licença, Senhor, mas isso é uma guerra. A gente tem que ir com as espadas, a gente tem que ir com lance, com os nossos escudos. O Senhor está dizendo para a gente usar corneta. Essas pessoas são inimigas, eles são fortes. Como que a gente vai usar essas ferramentas? Você poderia me dar instruções militares? Eu acredito que seja melhor. Já pensou se Josué chega com essa indagação para Deus? Mas Josué não fez isso, é claro, a gente conhece a história, o texto diz que ele obedeceu a Deus. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou, aquele muro caiu, e era uma muralha muito grande. O muro caiu porque as pessoas o derrubaram à maneira de Deus. Para vencer no mundo espiritual, você tem que lutar à maneira de Deus e não na sua. Se ele tivesse usado métodos humanos, ele teria sido derrotado. Agora uma pergunta para a gente fechar.
Vamos usar métodos humanos ou divinos? Eu queria que você entendesse. Usar o método de Deus economiza muito tempo. Na minha primeira Bíblia que eu ganhei de um amigo, do Albert, que hoje é missionário, eu tinha escrito lá assim na capa: confiar em Deus economiza gasolina. Porque Deus, antes do GPS, antes do Waze, todos esses que a gente tem, Deus já sabe o nosso destino, Ele sabe por onde a gente passar, como que a gente deve fazer. Então, confiar em Deus é entender que Ele tem os planos melhores para a gente, que na batalha Ele vai nos fazer vitoriosos. Então, eu queria te encorajar a ler mais sobre isso, a procurar sobre esses assuntos. Realmente entenda que existe uma realidade espiritual e muito do que a gente vive aqui é reflexo dessa realidade, dessas batalhas entre anjos e demônios. E nós, como crentes, precisamos usar as armas corretas para sermos vencedores nas regiões celestiais, mas que aqui na terra nós tenhamos sucesso na nossa família, no trabalho, no ministério, por onde a gente for. Em nome de Jesus, que seja uma realidade para você, ok? Então, eu quero te encorajar a ser um crente que vence batalhas espirituais. Que Deus te abençoe muito, que você continue nos acompanhando. Provavelmente nós teremos novidades em relação à nossa escola bíblica, né? Então fique ligado nas nossas informações aí nas redes sociais, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço, até lá!